noite a todos, que a luz do Mestre Jesus nesse momento se faça presente no coração e na casa de cada um de vocês que estão assistindo essa palestra. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de dar um recado que, como todos sabem, estamos nesse momento de pandemia e devido a Covid-19, o Lar Espírita Luz e Amor não está atendendo fisicamente, presencialmente as pessoas para evitar o contágio, a disseminação dessa doença em nossa cidade. Por isso, estou passando esse recado, nós não temos ainda uma previsão de volta às nossas atividades normais, mas é importante que todos saibam que nós temos os canais que estão abertos para que a gente possa, de alguma maneira, receber o socorro necessário. Se alguém está precisando de algum atendimento espiritual, existe um e-mail que é o espiritual@lela.org.br. Pode acessar esse e-mail e a equipe espiritual fará o atendimento, tá? Além desse atendimento espiritual, nós temos as palestras todas as sextas-feiras, às 20 horas, como a de hoje, E temos até os canais digitais também, o facebook.com/lela-diadema, o outro canal é o youtube.com/c/luzamor e o www.lela.org.br/palestras, para que vocês tenham acesso às palestras, tá? E se vocês precisarem de orientações e encaminhamentos, também é possível através do espiritual@lela.org.br, que é esse nosso e-mail, tá ok? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece nesse momento, fechando os nossos olhos físicos, abrindo os nossos corações e os nossos pensamentos, para que neste momento, João de Deus, o mentor dessa casa bendita, possa envolver a cada um de nós com toda a sua equipe espiritual, que essa equipe possa, nesse momento, ir à residência de cada irmão que está assistindo, que está conectado, mesmo que em pensamento e em coração com este lar, e que esses irmãos espirituais possam abençoar todos esses lares, retirando tudo que não serve mais, fazendo que o nosso coração esteja apto a receber as palavras de amor, as palavras de paz, as palavras de conforto que muitas vezes necessitamos nesse período de pandemia. Pedindo ao Mestre Jesus que esses irmãos, todos que fazem parte dessa casa bendita, todos os irmãos que nos visitam, possam ser, nesse momento, fortalecidos para que nada de ruim os atinja, principalmente essa doença que já levou tantos irmãos da nossa pátria, que é o Brasil. Então vamos, nesse momento, agradecer a Jesus por termos essa oportunidade de aqui estarmos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje, ele está num livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o livro Palavras de Vida Eterna. A lição é a número 9, que fala sobre o socorro e o concurso, Então, sempre no início, essa passagem ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 5. E sempre que nós vamos falar da palestra, sempre existe um pequeno trecho, E nesse caso, Jesus questionou os seus discípulos: quantos pães tendes? Então, essa passagem, ela se refere àquela multidão que seguia Jesus, há vários dias e que estava assim faminta. E Jesus teve compaixão daquelas pessoas, porque aquelas pessoas já estavam seguindo ele há muito tempo.
né? Então, ele falou assim, precisamos, de certa forma, alimentar essas pessoas, porque a hora que elas forem embora, né, elas vão ter podem até desfalecer no meio do caminho, porque algumas moravam muito distante da onde eles estavam, né? E daí os discípulos, né, quando Jesus fez a pergunta, né, quantos pães tendes? Eles falaram que não tinham, não dispunham de alimentos, né? Só que Jesus, ele não perguntou quantos pães o pessoal precisava, ele perguntou quantos tinham. Por que que ele fez essa pergunta, né? É uma necessidade de alertar, né? Porque quando a gente vai geralmente falar alguma coisa, nós vamos o quê? De mãos vazias, né? E Jesus, ele não quer que a gente vá pedir alguma coisa, um concurso fraterno para alguém de mãos vazias. Nós temos algo a oferecer, né? Nós já estamos nessa caminhada, nessa jornada há algum tempo, e nós somos capazes, sim, de oferecer algo, né? E é claro que a partir do momento que você tem alguma coisa e vai oferecer, a providência divina vai nos ajudar, vai complementar, vai nos dar a capacidade, o concurso para que possamos realmente atender essas pessoas. Então, sempre que a gente solicita o amparo a alguém, nós temos que pensar na cooperação que podemos ofertar, né? Então, todos nós podemos ofertar. Às vezes fala assim, mas eu não fiz nenhum curso, eu não conheço a doutrina, mas você tem os ouvidos. Às vezes o que a pessoa quer não é uma palavra, é o consolo de poder falar, desabafar aquela situação que ela está passando, né? Às vezes a gente vai ter que falar, mas para isso a gente tem a nossa experiência diária de vida, né? De quantas encarnações que nós temos a possibilidade de falar para as pessoas aquilo, muitas vezes, que elas precisam ouvir. E sempre que nós nos colocamos à disposição de ajudar, a espiritualidade com certeza vai colocar as palavras certas na nossa boca, né? Então, isso com certeza é possível que seja feito, né? O que acontece é que nós geralmente somos invigilantes. Nós fazemos assim pedidos, né? Nos relacionamos a diversas situações, né? E assim, nós poderíamos exercitar as nossas capacidades, as nossas forças, e o que que a gente acontece? Nós transferimos, nós terceirizamos as responsabilidades, né? A gente pega e fala assim, olha, eu vou ajudar a tal pessoa, mas por favor, ó, os benfeitores espirituais que façam esse trabalho. Só que na realidade eles não estão lá para nos servir, né? Nós é que devemos ter a cooperação, sim, mas assim, a gente não deve fazer com que eles façam isso por nós, né? Não devemos terceirizar isso. E isso é uma coisa que nós temos muito, a capacidade de terceirizar as coisas. Isso não tem como nós, né? A gente sempre quer passar uma responsabilidade, alguma coisa para alguém, né? E geralmente nós não a fazemos, né? Então, quanto o auxílio, tudo a gente recebe o tempo inteiro. Nós somos, nós estamos atentos muitas vezes para um jogo de futebol, estamos atentos para uma fofoca e tal, mas nós não estamos atentos às necessidades de todos aqueles que nos cercam. E a gente não precisa ir longe, dentro do nosso lar. Às vezes nós temos um filho, a esposa, o marido, que está passando por uma dificuldade e a gente, né, não percebe o socorro. A gente fala assim que é muito mais fácil a gente ajudar quem está fora do que quem está dentro de casa, né? Então, a gente tem que ver que essa realidade ela acontece todos os dias da nossa vida, né? O que a gente tem que estar sempre é com o campo mental aberto. Então, essa lição, na realidade, ela é dirigida mais a espíritos talvez mais amadurecidos, né? Porque eles já conseguiram substituir o peditório do ofertório, né? Nós estamos muito ainda
na fase do pedir e não da fase do ofertar, né? Então, o que é importante é que a gente tem que oferecer o nosso trabalho em nome de Jesus. A gente tem muito a fazer, a gente tem um vasto caminho, uma vasta seara de trabalho. Qualquer que seja o meio que nós possamos ofertar, vamos ofertar de coração e viver esse sentimento, viver esta oportunidade, né? Quem se interessa assim pelo trabalho, ele se encanta com ele, porque quando a gente começa a fazer um trabalho de coração, né, usando as nossas próprias capacidades, né, a gente acaba transformando isso numa essência. É como quando a gente vai fazer a prece, né? Nessa lição também eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque quando a gente começa a fazer isso, a nossa oração ela vai ficar, a nossa prece ela vai ficar mais completa. Por quê? Porque nós vamos tirar o que? A felicidade, né? O que nós temos que aprender é que para a gente ser feliz, a gente, é claro, tem que ver as nossas necessidades, satisfazer os nossos anseios, né? Mas a gente vai descobrir que a nossa felicidade está em fazer pelo outro, né? A gente vai realmente descobrir que nós temos essa capacidade, o quê? De sermos felizes e o melhor, fazermos outras pessoas felizes. Então, quando a gente faz um atendimento, quando a gente faz um tratamento para alguém e essa pessoa, vamos dizer assim, fala para você assim, nossa, eu não estava bem, né? Eu estava com dificuldade, estavam acontecendo coisas na minha casa e tal, e de repente você faz um socorro, mesmo que à distância, e a pessoa te retorna com carinho, né, de que as coisas estão melhorando, de que sentiu a presença da equipe espiritual, sentiu perfumes que muitas vezes as entidades colocam na nossa casa, né? Quando vai uma equipe, por exemplo, que tem preto velho, eles sempre trabalham com ervas, né? Com emplastos, coisas assim. Então eles fazem essa limpeza e deixam a nossa casa repleta de flores, né? De elementos, né? Que muitas vezes são sutis, mas que a gente percebe, faz que a gente perceba que a nossa casa foi trabalhada, que a equipe realmente esteve ali nos prestando esse socorro fraterno, né? Então, o ensinamento dessa lição, ele é muito precioso, né? Porque toda vez que nós vamos nos colocar à disposição para auxiliar alguém, Jesus, a espiritualidade vai pedir o quê? Quantos pães tendes? Você está vindo de mãos vazias? Não. Eu estou oferecendo o meu trabalho, a minha capacidade mediúnica, a minha capacidade de ouvir, a minha capacidade de falar. Eu estou oferecendo algo que eu já tenho, que eu conquistei, né, nesses anos e séculos de encarnações sucessivas. Então, eu não estou indo de mãos vazias. E é isso que Jesus quer de nós, né? Por isso que ele fala do socorro e do concurso, né? Mas aí vocês podem também pensar o seguinte: eu ajudo várias pessoas, né? Tem pessoas que me chamam de ser de luz, tem pessoas que não sei o que mais assim. E quem vai olhar por mim, né? Então nós temos também essa dificuldade. Então, Jesus não desampara em nenhum momento. Toda vez que nós estamos numa dificuldade, a gente vai receber da mesma maneira que nós fazemos pelos outros. Não fica pergunta sem resposta, não fica rogativa, né? Se fizermos uma prece, se pedirmos a Jesus, aos amigos espirituais, ao nosso anjo da guarda que está aqui do nosso lado sempre, nos falando, nos intuindo,
nos esclarecendo de muitas coisas, nós geralmente não ouvimos, né? Como eu coloquei anteriormente, somos invigilantes. Então, mas eles sempre estão ali. Então, sempre vai haver um concurso também a nosso benefício. Porque quando você estende a mão para doar, você também recebe, né? Isso é natural, isso é comum nos nossos dias. As respostas, né, que a gente muitas vezes quer ouvir vão depender do quê? Das condições que estamos oferecendo, o que o Senhor precisa ouvir muitas vezes nas nossas orações, né? Mas o que a gente sempre tem que agradecer, a oportunidade. Porque quando temos essa oportunidade, é o momento em que podemos exercitar tudo aquilo que aprendemos. E eu falo isso, né, assim com eu tenho participado de alguns trabalhos bastante interessantes dentro da casa e a gente vê ontem, por exemplo, né, ontem não, na realidade na quarta-feira eu faço um trabalho no grupo Reviver, que é um grupo voltado a pessoas que têm problemas com adicção, né, vamos dizer, dependência química, né, seja ela de drogas, de álcool, né, e também dos familiares, né. E sempre nós fazemos uma palestra para essas pessoas. E na realidade existia, estava tudo programado para a gente ver como que a espiritualidade funciona. Existe um livro chamado Reflexões Diárias. Então, todo dia, cada dia eles têm uma reflexão. E no dia 2, que foi essa palestra, estava tudo programado para que um dos nossos irmãos fizesse a palestra. E o outro irmão, que ia fazer a palestra, acho que daqui a 2 semanas, ele fez um desabafo, né? Ele não está aqui em São Paulo, mas ele fez um desabafo. E esse desabafo veio de encontro a essas vibrações diárias, que é um livro do Alcoólicos Anônimos, e foi assim uma palestra que enriqueceu muito. Por quê? Porque falava justamente disso, dos trabalhadores, das dificuldades que todos nós temos, dessa pessoa que mora aqui em Diadema, mas está fora, então ela precisou. Então, nesse tempo que ela está fora, ela está distante das pessoas que ela ama. Então assim, existem dificuldades, mas mesmo, como eu falei, com a dificuldade da distância, tudo, nos foi colocado de uma maneira em que ele pôde, através do seu desabafo, do seu entendimento da doutrina espírita, motivar as pessoas que têm um problema com a dependência, porque a gente fala de dependência, mas não é só algo que está ali, né? Por exemplo, que você fala assim, é fácil, né? Mas assim, a gente pensa muitas vezes que aquilo ali é feito para eles, mas na realidade é feito para todos, porque o desabafo dele mostrou, né, que todos nós o que estamos juntos na mesma jornada. Eu posso não ter uma dependência química, mas eu posso ter uma dependência moral. Tenho diversas falhas morais, né? Eu não sou santo, porque se fosse, não estaria aqui falando para vocês, fazendo parte da Casa Espírita, tendo estudado 7 anos, está me esforçando para estar nos trabalhos, estar dando aula, fazendo todas aquelas coisas que eu gosto de fazer, né? Porque eu me sinto bem, fazendo bem para aqueles que eu amo, né? E seja alunos, seja pessoas com que têm o problema, porque a gente tem que tratar todos como irmãos, como iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que essa lição ela coloca muito bem nisso, né? Essa nossa capacidade de pedir, que não tem como nós, né? Mas de ofertar muitas vezes é difícil. Por que é difícil? Porque às vezes a gente fala assim,
mais uma vez, terceirizar. Por exemplo, eu quero ajudar a casa espírita. Então, o que, que muitas vezes eu falo? Ah, se eu ganhar na loto, na Mega Sena, eu vou dar uma grana aí para ajudar. Mas assim, a casa espírita, ela precisa do recurso material? Sim. Mas ela precisa o quê? De um voluntário. Ela precisa da pessoa que está capacitada o quê? A socorrer, a, fazer o concurso, né? Então, nós temos a TCC, entendeu? Que faz um trabalho maravilhoso de albergar 40 pessoas todas as noites, dando banho, refeição à noite, né? Café da manhã. Então, essas pessoas estão protegidas por um período, né? E essas pessoas podem dar o endereço de lá, então elas não são uma pessoa que não tem um CEP para passar. Então, elas podem ter esse CEP, podem ter o concurso a seu benefício. E nós podemos fazer o quê? Servir como voluntários. Acho que nada mais do que isso. Por exemplo, hoje a TCC precisa o quê? De máscaras. Então, às vezes a gente tem uma máscara nova ali que não usou, né? Não precisa ser uma máscara de tecido, 3D, nada disso. Uma máscara simples de TNT ou qualquer coisa já o que às vezes é pouco para nós, é muito para uma pessoa que não tem nada. Então, olha como é fácil, né, para a gente. Sobrou um pacote de arroz, eu vou levar lá. Uma lata de óleo, eu vou levar também. Quer dizer, são coisas simples que a gente não precisa ter em abundância. E é aquilo que a gente falou, a terceirização. Se eu ganhar, eu faço. Eu sempre estou condicionando, né, a, a minha abundância a poder fazer a doação. Né? Mas só que a abundância ela está todo dia. Né? A gente tem muitas vezes abundância de alimento na nossa casa, nós temos abundância de amor no coração para que a gente possa, que transborde e a gente possa passar isso para as pessoas. Então, temos, como eu falei, as mãos já com algum material para o quê? Poder ofertar. E é isso que Jesus realmente quer de nós, que nós possamos seguir essa direção da nossa renovação, porque a gente tem que deixar de lado, né, como falou lá, de buscar ser um espírito um pouco mais elevado, um pouco mais amadurecido, né, e deixar de lado o pedir para ofertar, né, e isso todos nós temos a capacidade, e muito mais do que a capacidade, nós temos isso aqui, ó, dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos. Nós somos assim, irmãos, todos voltados para o auxílio do outro. E sempre que podemos socorrer e nos trabalharmos em concurso do outro, façamos. Se a gente fala assim, mas eu não tenho nada disso que foi falado, faça uma prece. Na prece, nas suas vibrações, mentalize aqueles irmãos que estão precisando, aquelas pessoas que a gente está conhecendo, aquelas pessoas que a gente sabe que estão precisando. Vamos mentalizar, fazer uma prece de coração, conectados com a espiritualidade, e essa prece vai trazer grandes benefícios a todos aqueles. Não estamos fazendo nada que é impossível, porque tudo isso, como eu falei, já está dentro de nós. E não precisa ser aquela prece linda, com palavras maravilhosas, mas uma prece do fundo do coração, porque estamos dando aquilo que está transbordando em nós: o amor, a paz, a serenidade e essa capacidade de sermos irmãos. Agradeço a oportunidade, que assim seja. Então vamos nesse momento, agradecendo ao Mestre Jesus, a João de Deus, mentor do Lar Espírita Luz e Amor, que nos concedeu essa oportunidade de trabalho, de ofertar nesse momento um pouco do nosso tempo,
um pouco do nosso amor pelo próximo, sabendo que a cada palavra que sai da nossa boca, inspirada, vai fazer um benefício para várias pessoas. Então, nesse momento, que a equipe espiritual do Lar Espírita Luz e Amor visite a cada um de nós nesse momento, estendendo as suas mãos sobre nós e nossos familiares, para que nesse momento tudo que não serve mais seja retirado, aquela angústia, aquela dor, aquele sentimento de tristeza, possa tudo nesse momento ser retirado e trazido para o lar, a fim de ser renovado e transformado em energias salutares. Vamos pedir também que essas mãos impostas sobre nós possam renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, enchendo os nossos corações de muito amor, de muita paz, de esperança em dias melhores e principalmente fortalecendo a nossa fé. Que essa casa bendita, que está fechada fisicamente para os nossos irmãos, possa continuar sendo amparada, sendo esse farol de luz em benefício de tantos, e que todos que precisam nesse momento nos procurem através dos canais digitais, pois o concurso, o auxílio não faltará a ninguém. Mestre, pedindo mais uma vez que transforme os nossos lares numa extensão do lar espírita Luz e Amor, para que cada vez que pensarmos em nosso lar na casa espírita, ela seja a sua casa, Senhor. E sempre que estivermos na casa espírita, mesmo que em pensamento, estejamos junto ao Senhor no nosso lar. Transforma o nosso lar nesse templo bendito. Obrigado por essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus.